Debate da semana. Viva, boa tarde, que agora com a mudança de horário já é noite, numa semana marcada pela revolta da água, pela eleição de Trump e pelas boas perspectivas de aprovação do Orçamento Regional para 2025, acho que a bomba, não diria atómica, mas rebenta com o Chega a entregar na Assembleia Legislativa da Madeira uma moção de censura ao Governo Regional que terá de ser votada até 18 de novembro, isto segundo o calendário já publicado. Já lá vamos, e apenas e só ao que marca a atualidade política regional numa semana, da qual sobraram com certeza várias frases, como esta, que é da autoria de Teresa Brazão, ex-diretora regional de Cultura, agora reformada, que nos disse que a administração pública devia levar uma grande volta. De certeza que outras ficaram no ouvido. Começo pelo ouvido do António Trindade, que está em Espanha, em Lanzarote, segundo creio. Boa noite, António. Que frase destaca para esta semana? Boa noite, um abraço de uma ilha muito irmã. Bem, eu gostaria de destacar, e eu peço desculpa não estar aí convosco, e o facto de ter estado em Londres na Feira de Turismo e agora em Lanzarote por outros motivos profissionais, não me permitiu estar a acompanhar tanto quanto gostaria as próprias frases da semana. Mas não posso deixar de referir aqui a frase do secretário, do presidente do PS Madeira: esta não é hora de hesitações. Eu julgo que é efetivamente um desafio lançado pelo Paulo Cafofo, mas parece que esta tem, digamos aqui, alguma bioniversidade na direção das hesitações. Eu julgo que, na realidade, é tempo de todo este ambiente digamos, de algum conformismo por um lado, mas depois de citações e de indecisões e de fantasmas a serem levantados, a terminar. Eu não sei se será Paulo Cafofo que ultrapassará este tempo de hesitações, mas na realidade é fundamental que de uma vez por todas comecemos por limpar. Isto já foi o dia do Halloween, já passou há alguns dias. Eu julgo que esta limpeza das aranhas e das teias de aranha todas têm que ser efetivamente ultrapassadas e muito rapidamente. Ricardo Vieira, que frase traz para este arranque de um programa que se prevê quente? Talvez provocando alguma surpresa, a frase que eu achei marcante, também para os assuntos regionais, é uma frase de Donald Trump na posse, ou melhor, no discurso de vitória, eh, há 3 ou 4 dias, e que é a seguinte: por alguma razão, Deus salvou-me do atentado. É uma coisa curiosíssima. Primeiro, meter Deus nas eleições, mas isso nos Já, Estados Unidos é muito residual. Agora, a própria pessoa estar convencida que o seu desígnio de presidente dos Estados Unidos é uma determinação divina é algo curioso nos tempos que correm, mas é também algo que nos faz refletir se de facto os lugares que nós temos por eleição são ou não de designação divina. porque às vezes até parece milagre. Miguel de Souza, alguma frase que lhe tenha ficado no ouvido? Esta do Ricardo Vieira, que os lugares de eleição Parece se assim. são por designação divina. Portanto, é extraordinariamente atual e, portanto, pode perfeitamente ser não só comentada, como principalmente trazida logo para aqui o nosso debate. Eu não sei se vamos ter tempo para falar sobre as eleições americanas, mas esta é uma semana única no mundo em que quem é bom ganha e quem é mau perde. O resto é tudo conversa de chacha e não vale a pena estar aqui a insistir. As eleições não foram
em Portugal durante meses. Pensávamos, e às vezes, penso que Sim, muita gente, pelos comentários, pelos debates, pelos pelas programas, pensava que as manchetes. eleições eram aqui. Mas afinal não eram aqui, eram na América. E eles nem, não percebem nada do que. Não é, não percebem. Quando eu vejo comunistas, mas são comunistas e têm toda a legitimidade e o direito de ser, eu não tenho nada com isso, mas quando a SIC, a TV, traz comunistas para comentar as eleições, o que vai ser a previsão das eleições nos Estados Unidos, está tudo dito, quer dizer, não vale a pena, portanto, se quer estar a comentar mais, porque isto é tudo uma vigarice conjunta para tentar vender um produto em Portugal que não existe. E não existe, e muito menos os americanos querem saber dele. Eu gostei muito desta vitória. Não é que eu gosto do Trump, atenção, mas gostei muito da vitória do Trump. Primeiro, não acha que mala com interesse nenhum, seja lá para o que for. Ela nem sequer ganhou umas primárias, porque não conseguia. Se ela tivesse ido a umas primárias, tinha perdido e era um qualquer democrata de um lugar qualquer que tinha sido o candidato. Mas como ela se aproveitou desta circunstância especial, acabou por ser nomeada sem qualquer esforço, nem qualquer aptidão por aquilo que se vê. Portanto, a frase do Ricardo está muito bem enquadrada e, por mim, bem escolhida. Não sei, António, se quer Eu não sei comentar se o Trump. ele estava francamente interessado em transpor para um nível regional esta, esta designação divina. Quiseste trazer Ah, o Trump para a não, Madeira e eu confio, por mim é por... não. Ou o Elon Musk, um deles. Parece que vai para o governo. Muito bem, vamos então à semana Made in Madeira, que está a ser pródiga em cenários ditados pela moção de censura ao Governo Regional, que terá de ser votada até 18 de novembro. Mas antes, porque é notícia de última hora, tenho que ler o que acaba de dizer Miguel Albuquerque à chegada à Madeira. Ele também esteve em Espanha. Não sei se cruzou com o António Trindade, mas à chegada diz que garante que vai levar o mandato até o fim e usa a seguinte frase: vou demitir-me porque nunca tive medo de ir a eleições e estou aqui para dar a cara. É o mais recente desenvolvimento de toda esta novela começou terça-feira com a notícia dada em primeira mão pelo Diário de que havia nova investigação a um membro do governo, no caso Eduardo Jus, que está a contas com uma suspeita de crime de prevaricação. E tudo isso fez desencadear aquilo que estava, se calhar, preso por arames. Em primeiro lugar, Ricardo Vieira, o que é que lhe parece o propósito do Chega? Foi o partido que tomou a dianteira depois de um zigue-zague, que já não é surpresa, de ter dito que tinha, mas não ia avançar, ao contrário do que queria o partido a nível nacional. Olha, eu talvez vou fazer aqui uma análise um pouco surpreendente. E pelo seguinte, o que estava efetivamente em jogo é uma coisa que se chama levantamento da imunidade dos senhores secretários regionais e do vice-presidente da Assembleia para irem serem inquiridos pelo juiz de instrução no denominado processo ab início. E porquê que eu acho que isto tudo começa por aqui? Porque nós não nos podemos esquecer que na primeira inquirição que foi feita pela juiz de instrução, houve uma pessoa que saiu de lá com uma medida de coação determinada. Não pode exercer as funções que estava a exercer. Dr. Bruno Freitas foi, no fundo, exonerado por via do processo de ser presidente do IASU. O Dr. Bruno Freitas está indiciado nesse processo por 3 crimes: prevaricação, participação em negócio e financiamento de partidos políticos. Estes mesmos 3 crimes levam à indiciação de 2 dos secretários e um terceiro até ter mais um indício.
eu julgo que qualquer dos secretários, se for uma pessoa sensata, e eu acredito que os são, devem ter admitido esta hipótese de serem ouvidos pelo juiz de instrução e o juiz de instrução lhes dizer: os senhores têm que deixar de ser secretários. Não é uma solução simpática, politicamente, porque, em primeiro lugar, obrigaria o Presidente do Governo a arranjar a alternativa, mas pior que isso, debilita a estratégia que o Presidente do Governo sempre teve de que justiça não se mete na política e, portanto, eu tenho que me manter até aqui, até ao fim, porque estou presuntivamente inocente. E esta situação, no fundo, vem inquinar um pouco esta linha de raciocínio que o Presidente do Governo tem tido desde que esta história começou em janeiro deste ano. E, portanto, penso que a moção de censura vem ajudar a uma solução. E qual é a solução que eu acho que vai acabar por acontecer? É a moção de censura nem sequer chegar a ser votada. Claro. Porque é bem previsível que o Sr. Presidente do Governo, embora essa declaração que ele tenha feito parece induzir em contrário, mas eu acho que não, e vou explicar porquê. O que é bem previsível é que o Sr. Presidente do Governo venha dizer, como disse em janeiro, eu já não tenho o apoio que tive quando foi aprovado o programa de governo. Há aqui um partido que saltou, o Chega, e portanto eu acho que a minha base parlamentar diminui, não tenho condições para continuar, vou pedir admissão e pedir eleições. E quero completar o meu mandato e vou para eleições. Esta estratégia que eu acho que o Presidente do Governo pode vir a tomar, primeiro, julgo que corresponde àquilo que é a sua prática habitual. O Dr. Miguel Albuquerque nunca foi empurrado para as soluções. Teve sempre iniciativa em relação a elas. Segundo, eu pessoalmente vejo com muita dificuldade o Presidente do Governo estar no Parlamento a ser julgado numa moção de censura, onde, previsivelmente, pode acabar com um voto favorável e, portanto, com a demissão do Governo. No fundo, o Presidente do Governo aqui não era empurrado, tomava a iniciativa. Em terceiro lugar, esta posição faz devolver outra vez à população o direito de se pronunciar sobre o assunto e, de alguma forma, se calhar prejudica mais os partidos da oposição, e não só, os outros partidos do que o PSD. Como se viu esta semana. E, portanto, este conjunto de circunstâncias leva-me a crer que esta moção de censura, embora não pareça, se calhar foi superada, foi combinada e vem de acordo a uma estratégia que o próprio Presidente do Governo tem. Miguel Sousa, o que é que lhe parece todo este folhetim? Muito bem. Começando por, se calhar, vai ser difícil de justificar como é que em simultâneo o Miguel Albuquerque e o António Trindade estão em Lanzarote, que isto não é um mundo assim tão grande. E a ilha é particularmente pequena, não quer saber da tua vida. Isto é só uma mera especulação e, portanto, sem qualquer outra intenção e para servir de entrada. Essas parecem as verdades à Chega. Muito bem, ora, começamos mesmo por aí. Bom, eu acho que isto começa, esta da moção de censura, começa com uma ordem do Ventura. O Ventura anda há muito tempo, penso que a insistir em não aceitar o Dr. Miguel Albuquerque como Presidente do Governo por força da situação que ele tem perante a Justiça. E terá imposto isso aqui ao Chega Regional. E o que é que os amigos pensaram? Vamos fazer uma de autonomistas. Vamos dar a ideia de que o Chega Madeira tem capacidade de intervenção e de recusa daquilo que é a ordem que venha de Lisboa e, portanto, não queremos a moção de censura, não aceitamos a moção de censura e não vamos fazer. E apareceu aqui, o Diário de Notícias pôs isso bem em claro, de que o Chega Madeira tinha recusado ou não cumprido com uma instrução do Ventura como líder do Chega. Afinal, o que se passou foi eles deram essa ideia de que tinham alguma intervenção, mas não têm intervenção nenhuma. 10 dias depois estão aqui a fazer o que o Ventura exatamente mandou. E, portanto, não têm qualquer outra
solução se não fazer o que o chefe manda, o que Lisboa manda, e temos, portanto, nesta circunstância. Eu não tenho dúvidas de que o poder em Lisboa, e o poder em Lisboa é desde Belém à tasca política mais básica do nosso sistema, estão a tentar complicar ou impedir a continuidade da vida regional. Quando o que a gente tem aqui, portanto, é uma situação diferente, é verdade, mas é diferente porque ainda ontem no Expresso eu vejo judiciária na Câmara Municipal de Lisboa, negócios de 20 milhões sob investigação. E o próprio Expresso dizia: não há arguídos. Portanto, aqui vêm de avião e já vêm de avião, ainda não entraram em casa de ninguém e já trazem os papéis dos arguídos e lá estão as pessoas todas feitas arguídas, ainda sem perceber se fizeram algum pecado ou não fizeram. Aliás, o António Costa deve ser o único que o Ricardo percebe mais disto do que eu, de certeza, portanto, nem sequer é preciso chamar a atenção, mas o António Costa é a única pessoa que conheço em Portugal sob investigação que não é arguido. Quer dizer, ele está sob investigação, está há um ano sob investigação. Os outros ainda não estavam em investigação com o avião militar. O avião militar ainda não tinha chegado com os 100 pessoas da judiciária e já eram arguidos. Este está há mais de um ano a ser investigado. A própria procurador anterior e o atual dizem que ele continua a ser investigado e eu muito que não é arguido. Portanto, isto está aqui imunidades, há aqui formas de estar perante a justiça, há uns tratamentos, há outros. Aqui na Madeira o que se sabe é porque mal faça qualquer coisa, portanto, é logo arguido. Aliás, hoje vinha a notícia que na Câmara Municipal do Funchal o próprio vereador do urbanismo anda a ser chamado ao Ministério Público por causa dos... Mas é que aqui está tudo sob investigação. Não há nada que não seja. E quando vão ver qualquer coisa, já levam o papelinho do arguido, porque isso carrega politicamente toda a situação. E, portanto, isto é um problema que a gente está a ver. Esta minha geração já não se lembra disso, as próximas não sei como é que vai ser, mas o que é facto é que isto carrega muita responsabilidade, carrega muita dificuldade, e eu não sei como é que se vai sair. Agora, disto, penso que o Ricardo, aliás, ele deu uma entrevista para o Diário de Notícias, já está dada, é para sair amanhã de manhã, e portanto, e ao que tu dizes. Portanto, acho que também não sabia desta intervenção do Miguel Albuquerque à chegada de Canárias, e portanto também digo que ele deve ter a iniciativa de pedir admissão, até porque o curioso é que se ele pedir admissão e disser: eu não quero ser julgado por estes badamecos da oposição, eu quero então o presidente quer ser julgado pelo povo, o Presidente da República convoca eleições. É preciso muita lata um Presidente da República convocar um Conselho de Estado para dizer que pela terceira vez num ano, ou praticamente num ano, vai fazer eleições na Madeira para ter o mesmo resultado. Isto é de loucura, isto só para cenis. Quer dizer, uma mesa de cenis é capaz de concordar com isto e, portanto, aceitar que está tudo bem. Agora, ele não vai vender isso aqui na Madeira. E, portanto, eu até não acho nada mal, estou concluindo, não acho nada mal que se vá para eleições. Não há entendimento. Quem tem que resolver é o povo. Vamos a eleições, mais uma vez. Quem tiver votos tem, quem não tiver votos, paciência. António Trindade, qual a saída para esta nova crise política? E como é que viste este fenómeno, parece? Eu julgo que o Ricardo e o Miguel aprofundaram suficientemente este tema e também eu estou também de acordo que o resultado mais natural e mais expectável estão de ser efetivamente novas eleições. Bem, evidente, tenho pena que não tenha sido o PS
depois de não encontrar qualquer ambiente de entendimentos em termos regionais. Não, perante todas estas situações, não tenha tomado a iniciativa da moção de censura, pelo o que está a acontecer, o Chega, com todas as debilidades que são aqui referidas, está progressivamente a adquirir este estatuto de consciência crítica do poder regional. E isto, para mim, é algo que é particularmente importante e perigoso, porque quem está atualmente a assumir esta função do grande pivô crítico em relação a um exercício de governação é um Chega. E por isso há que, tal como o texto ou a entrevista do Paulo Capofo dizer, temos que ultrapassar as hesitações. Vamos efetivamente clarificar a situação e julgo que o caminho mais limpo para, para, para a Madeira deverá ser a convocação de eleições próximas. Quer ver, não é líquido que esse possa ser o desfecho, até porque há outras soluções com base em entendimentos parlamentares. Aliás, na Madeira isso já aconteceu. Quando Alberto João Jardim chegou ao poder, não foi eleito. Sim, é possível, teoricamente é possível o PSD, se o Dr. Miguel Albuquerque se demitir ou a moção de censura for aprovada, é possível o PSD apresentar uma segunda figura Não, para presidente do governo. não tem jeito nenhum. Eu vejo que há dentro do PSD quem queira isso. Aliás, o diário deu aso recentemente a essa notícia com um grande estardalhaço. E até já se fala aí na rua Que há um governo a ser formado. que há um governo a ser formado. Para isso, há duas ou três coisas complicadas. A primeira é o próprio PSD aceitar isso, que não é uma pessoa que foi a eleições internas, que não é líder, que não resulta diretamente desse procedimento. Mas como é que vai ele ser estava para o lugar? Como é que Sabe, chegava lá? a Comissão Política Íamos poderia, todos embora a e Comissão ele Política entrava. poderia designar, a Comissão Política do Política. PSD poderia designar outra pessoa, não é? Isto Ah, caso, teria uma segunda o presidente. Não, teria que ser teria não. consentimento. Presidente sim. Mas isto não. Mas e isso acontece, Venham à terra. Ricardo. Pronto, E isso acontece porque Não é a história da premonição divina. Essa coisa. por isso é que é preciso ler bem o Trump nas entrelinhas hoje. Isto é preciso ler muito bem. Pronto, essa hipótese eu acho um bocadinho académica, até porque aquilo que o Miguel Sousa estava a dizer, com o qual eu concordo, é muito difícil um partido, digamos, arranjar aqui uma segunda figura. Se fosse uma saída voluntária, eu vou para Bruxelas, como foi o Durão Barroso, isso é possível, não é? Agora, numa situação destas, em que há um castigo, entre aspas, político, é muito difícil o mesmo partido dizer, agora afasta-te daí que agora vem isto. Não, mas É uma coisa que... Ricardo, eu não sei uma coisa que eu deixo-lhe antes, se a gente começar o programa, e que é verdade que o Albert João Jardim chegou ao governo com 3 pessoas que foram convencer o engenheiro Ornelas Camacho a deixar o lugar. E só que ele aceitou, passando a secretário regional. Aceitou-se deixar de ser. Lembro-me bem disso, porque o engenheiro Ornelas Camacho era meu padrinho, lembro-me lá disso. E boa pessoa, não está fora de questão. Mas estou a dizer, no PSD, a cúpula, que era o Albert João, resolveu substituí-lo, então foi o Relvas, o Jaime Ramos e mais um, foram 3. Portanto, lá convenceram o engenheiro Ornelas Camacho de que era preciso uma nova solução, que isto tinha que ter uma nova dinâmica e com o próprio Alberto João Jardim é que era a pessoa, mas que ele não estava por trás disto, portanto não estava por trás disto e eram eles que estavam ali, portanto, a apresentar a solução para convencer o Alberto João que ele não aceitaria enquanto o engenheiro Ornelas Camacho... É uma solução totalmente distinta. Sim, mas pegando na primeira leitura que o Ricardo Vieira fez, que é a própria fragilidade de Miguel Albuquerque, começa a ver que, frente a um levantamento de uma unidade... O problema que está aqui é um pouco assim. Não se ponham a dizer essa coisa de outros partidos sombras. Não. Estamos a falar do PSD. Não. Dentro do PSD, o que pode acontecer... eu acho um bocado difícil, mas acho que pode acontecer, é o próprio partido
achar que eleições não resolverá o problema se o candidato for o Dr. Miguel Albuquerque. E, portanto, Foi do que é resolver o problema. resolver o problema em termos de Mas o estabilidade que é resolver governativa. o problema? Estabilidade governativa. Estamos a falar nessa matéria. Porque o Dr. Miguel Albuquerque tem estes anticorpos que provavelmente criam obstáculos e é difícil o PSD recuperar a maioria absoluta. Será muito difícil, mesmo nas próximas eleições, não é? É a minha visão. Posso estar enganado. As eleições são Não eleições. tiver unido. Pronto. Se não tiver unido. Tiveram noite e O PSD unido arranja a maioria. Mas é verdade. para estar unido não tem que, enfim, fazer depuração. Tem que ser unido. Agora há várias maneiras. Pode ser. Essa é mesmo académica, Temos a que há marcar haver uma solução dos partidos da oposição. Não. também muito académico. É um bocado académica, mas repare, eu às vezes fico a pensar, se o Chega viabilizou um programa do governo do PSD e agora volta atrás, não me admiraria que o Chega viabilizasse, deixasse passar um programa do governo de uma coligação do PS com o Se nós JPP. temos uma novidade, são 3 ou 4 secretários com o estatuto de arguidos, não é? 4. É essa a novidade que temos 4 com o aqui. presidente 5. Não, mas a novidade perante a outra Sim, situação, a sim. novidade são os 4 secretários. É verdade. Ora, sem os 4 secretários, a situação era exatamente igual àquela que tínhamos quando este programa do governo foi É verdade. viabilizado e, portanto, Quando houve eleições em maio. e quando houve eleições. Portanto, o que temos aqui de diferente não é o Miguel Albuquerque, são a situação dos outros secretários regionais. Mais fácil, Dos secretários regionais. pegando na Portanto, primeira ideia de Mas Ricardo nós Vieira, vamos fazer isto é o que dá a argumentação ao Chega. Porque o Chega já ninguém está a dizer porque o Miguel Albuquerque é arguído. Não é isso. não, É mas por causa dos outros, desculpe. a É noção por de causa censura raramente fala de governo e insiste Miguel Albuquerque, Miguel Albuquerque, Miguel Albuquerque. Eu que o Ventura manda escrever, ou escrever. Não, mas O problema maior é o que se diz aí, e julgo que tem alguma credibilidade. Alguns destes secretários que estão agora envolvidos já puseram o seu lugar à disposição e querem ir embora. antes de serem sequer E quem está, chamuscados. digamos, a mantê-los, um pouco naquela linha de coerência que o Dr. Miguel Albuquerque desde sempre tem defendido, é o próprio Presidente do Governo. Sim, claro. O problema é que Então, quando nós defendemos muito estas situações, somos contaminados também por elas. E este é um problema complicado, porque depois, o que é que a gente tem hoje no governo? Há uma coisa que é evidente. O governo está paralisado. Há até um certo receio de decidir. Estas situações complicam a capacidade e até psicologicamente a vontade de decidir. Isto é um problema complicado. Cheira até a própria política em si e entra no âmago das próprias pessoas. Eu compreendo, se fosse um secretário que tivesse um problema judicial lá em frente e tivesse uma coisa para decidir, eu pensava mais vezes do que habitualmente pensaria, não é? E isto complica, isto cria ineficiência, no fundo. António, vê com alguma expectativa o facto de esta ser uma possibilidade de, não havendo eleições, o PSD ou a oposição ter um pacto de incidência parlamentar que viabilize um governo que não passe por eleições? Temos um problema com o António. António, está a ouvir? Hello? Penso que ou o som do António foi desligado. Se me está a ouvir, António, ative o seu micro. Não, não está a ouvir. Estou a ouvir, agora estou. Muito bem, muito bem. Parece que estamos. Bem, não, o que me parece a mim, e independentemente de toda a situação estrutural que esteja aqui a ser discutida, há um ponto que é vital, que é aquilo que o Ricardo Oliveira estava a referir, que é a insistência do Chega Madeira de referir que com outros nomes, efetivamente, suportará este governo.
E isto é aquilo que referia no início. O Chega a querer assumir sempre este estatuto de consciência crítica. E quanto a mim, este é que é efetivamente grave e que só pode ser ultrapassado, quanto a mim, com eleições. Porque manter uma situação onde eu altero o governo por iniciativa, ou por, como resposta a uma exigência de um Chega, tal como o Miguel referiu, esta é uma posição de um André Ventura, esta é uma posição de um Chega nacional, porque o próprio Chega Madeira, até há 10 dias atrás, dizia: não, nós vamos tomar uma posição manifestamente contrária à direção nacional do partido. Ora, isto é muito grave. Qualquer situação, qualquer solução que seja encontrada fora de um ambiente de eleições será sempre entendida como uma concessão ao Chega Madeira. E de repente estamos a dar aqui um valor, esta valorização de uma consciência crítica e da consciência ética, mas o Chega permite-se, quer para um lado, quer para o PSD, quer para o PS, fazer aqui de grande juízo de valores com esta componente ética e com esta componente moral. Isto não pode continuar. Há qualquer coisa que tem que ser manifestamente clarificada. E aí, o Miguel Albuquerque não pode continuar em tentar encontrar remendos sobre remendos. E vale a pena, e eu julgo que para bem do sistema político regional, para bem da Madeira em si, eu julgo que está ultrapassado o tempo das indecisões ou das pequenas concessões e, sobretudo, ou do abafamento de fantasmas. Vamos agora analisar a postura dos partidos em relação a esta tormenta. A mais, curiosamente, Miguel Sousa, a mais que deu mais barulho foi a do PS, porque de repente houve muita gente a pressionar Paulo Cafofo, que foi de certa forma obrigado a antecipar a posição que devia tomar amanhã à tarde ou amanhã à noite Não, para hoje. o Partido Socialista mostra que não se pode contar com ele. Não é um partido credível em termos organizacionais, de liderança, tudo isso para se poder perceber sequer o que é que vai acontecer, porque você pega no Diário de Notícias de hoje e já vê quem quer que ele aprova a censura e vá-se embora. Portanto, quando isto até nem podia ser, porque pelo menos penso que precisava de um tempo para fazerem essa eleição interna de substituição. Portanto, acho que o PS está num estado de divisória muito grave. Eu costumo, não vale a pena, portanto, contar muito com eles. Acho que não têm credibilidade, portanto, vão a eleições, vão ter o mesmo resultado que tiveram antes, se não tiverem pior, porque as pessoas, entretanto, se calhar, algumas vão começar a querer uma opção, a querer tomar a encontrar uma decisão, como o António estava a dizer, mas o que é facto é que, para mim, são eleições a única maneira que tem de esclarecimento da situação. E vamos continuar nisto. Temos um problema que a lei eleitoral não ajuda muito a encontrar uma solução fácil em termos de maioria absoluta, mas também se consegue. Mas também não deu tempo para rever a lei eleitoral. Não, também não dá, mas também não dá se calhar tempo para unir o PSD. Portanto, isto vai ser um bocadinho mais do mesmo. É por isso que eu tenho dificuldade em perceber a estrela de Rebelo de Sousa, o que é que vai inventar para... Ele não pode impedir Miguel Albuquerque de ser o candidato. Miguel Albuquerque tem a legitimidade da liderança do PSD. Portanto, chamam o PSD candidata o Miguel Albuquerque outra vez. E o Marcelo vai brincando às eleições. Pronto. O Prachado diz que é prematuro falar sobre cenários Para políticos. ele é tudo prematuro até amanhã de manhã, porque amanhã de manhã já diz qualquer coisa, portanto, mais atabalhoada cada véspera, mas pronto, vai ser Ricardo Vieira, que leitura faz de também algumas hesitações nos partidos? Eu tenho Curiosamente, quase todos marcam posições
coletivas, portanto, não há muita vontade de assumir qualquer posição muito individual para depois da declaração do PSD. Pronto, vamos lá ver. Eu acho, eu quando vi o primeiro comunicado do Partido Socialista, e eu percebi que o Partido Socialista ia votar a favor da moção de censura. Porque quando se critica o comportamento de quem propõe, mas não a proposta em si, já se está a querer distanciar do proponente, mas a concordar com a proposta. E pareceu-me que que era esse o caminho, e era inevitável. Só vi, salvo erro, uma ou duas vozes dentro do Partido Socialista a defender que a moção de censura não devia ser aprovada. Mas foram uma ou duas vozes. O resto, as vozes que se tornaram públicas, foram todas no sentido que a moção de censura deveria ser aprovada pelo Partido Socialista. Embora haja a crítica de que o PS devia ter sido ele Ter a iniciativa. O problema é, provavelmente, isso. Até há quem defenda que o Partido Socialista também devia apresentar a sua moção de censura. Também podia ser, Não embora passava nenhuma. a questão aí, se calhar não passava nenhuma, ou então usava-se as duas e depois ficava sem possibilidades de usar a outra, não é? Portanto, isto tem sempre os seus problemas, porque Mas as moções de censura não se pode. já disse que ia mudar esta. Ia mudar o Mas texto, eles acho que para- não podem mudar o texto. mas Acho que podem tem- tirar e voltar a apresentar, se for esse o caso. E depois já muda de dia, já não Pode é para mudar, o dia 18, já pode é mudar para outro poucos. dia qualquer. Mas eu penso que o Ainda Partido chega o Socialista, Natal com mesmo, jeitinho. o Partido Socialista, mesmo com o texto, vai acabar por aprovar. Julgo que é a lógica das coisas. Dificilmente, para o eleitorado do Partido Socialista, é compreensível que, estando em causa o governo de que tem tanto falado, e em especial por estas razões, agora venham, digamos, salvar, entre aspas, o governo só porque fui eu chegar a propor. É difícil. É algo que é muito difícil de passar para o eleitorado. E penso que essa dificuldade o próprio Dr. Paulo Cafofo acabou por confessá-la. Não é? Também JPP não vejo outra solução que E não um seja essa. acordo com o CDS, do PSD com o CDS. Em relação ao acordo com o CDS, eu não sei o que é que o CDS vai decidir, também vai reunir dentro do PSD sobre essa matéria, mas julgo que o acordo com o CDS não está em causa, não esteve em causa. Vamos ver, não sei muito bem qual será a posição. Vi já que o Presidente do Partido, Estar a favor da o Presidente do Partido Sim, já veio. Era isso que ia O dizer. presidente do partido já veio dizer que achava que era útil o presidente do PSD apresentar a sua demissão e facilitar o novo governo. Vi o presidente do partido falar isso. Não sei se há já conversas sobre essa matéria, não sei, não faço ideia. Sei lá, Em relação- deve estar a tentar ver como é que mantém aquele cargo. Bem, De forma imediata desta forma. Ou seja, não havendo Temos- dissolução da Assembleia. temos que reconhecer que, em termos de mandato eleitoral regional, é aquele que tem mais perdurado. Exatamente. Isso parece que isso é aquele que menos discussão tem surgido, pelo menos em termos de. Mais raiva tem, mesmo em discussão tem, também é verdade. Isso é verdade. Já iremos em pormenor àquilo que poderá acontecer na Comissão Política do PSD, até porque há estas pequenas movimentações de bairro. O António já falou ao de leve na questão do PS, que usando a frase de Paulo Cafofo, que esta não é hora de hesitações, também via com bons olhos que fosse o PS tomar a dianteira nesta solução para a crise política. Vejo fundamentalmente por isso. Quer dizer, o PS, se me quer manter não só o bom senso, mas também algum pragmatismo nesta posição, terá efetivamente de assumir a liderança numa moção de censura. Até porque o próprio texto não é o retirar à última da hora os considerandos sobre o PS que vão beneficiar no sentido de voto do PS em relação à moção de censura. Aqui há um bom senso, que é o de um partido fora de um sistema receber efetivamente um voto. E aqui falo quer no ambiente de um PS, quer de JPPs. Não faz sentido rigorosamente nenhum passar este estatuto de credibilidade, de consciência crítica e dar força, no fundo, a um cenário que pode ser de uma futura liderança de oposição. Isto dar de mão beijada esta benesse ao Chega é, para mim, é um ato de
de ausência de bom senso e, sobretudo, com repercussões que podem ser a curto prazo. No momento de umas eleições próximas futuras, o Chega poder assumir esta posição de liderança da oposição. Mas o não se afirmar, mesmo correndo o risco, digamos, de perdas em relação ao seu próprio eleitorado ou à sua própria sustentação, há determinados momentos que os partidos não podem abdicar. Aliás, o Ricardo referia, inclusive, algo daquilo que o José Manuel Rodrigues refere no que diz respeito à bondade que seria a saída de Miguel Albuquerque. Bem, isto, evidentemente, dito por ele, que é presidente de um governo e presidente de uma Assembleia Legislativa Regional, tem que ser entendida muito a sério. Isto não pode ser uma manifestação, ato de alguma bondade, que seria o ato do presidente do governo. Há aqui uma assunção de responsabilidade, não nos podemos esquecer que o CDS é efetivamente um partido do poder. É efetivamente, são estes 21 votos que na realidade sustentam e 2 são do CDS. Ora bem, amanhã há muita expectativa. O Miguel Sousa não sei se estará presente ou não na reunião da Comissão Política. Alguns membros não foram convocados, ou que sei. Foi convocado, só que estou no Porto Santo e, portanto, Amanhã. não posso. Hoje ainda Mas está já cá. está marcado há tanto tempo, por isso. Mas já dei a minha opinião por escrito. Por escrito, diretamente ao Dr. Miguel Pode Albuquerque. saber qual é? Não, não, mas é como eu dizia hoje ao Vitor Hugo. Eu não vou mandar uma opinião para dentro do PSD e depois vou dar uma entrevista a dizer uma coisa completamente diferente, só vão me chamar de tonto, alguém vai me denunciar. Portanto, quem e eu ler vou ficar amanhã, mal. Portanto, quem ler amanhã o diário fica a saber. Só que, entretanto, está a decorrer a Comissão Política. Portanto, vai ter pouco tempo para fazer estardalhaço em relação a isto. a malta que chega lá já Mas acho que, não, acho que, quer dizer, o doutor Miguel Albuquerque tem uma opinião diferente da minha. Portanto, eu que se percebe, ele está a dizer que não se vai demitir portanto, se for na perspectiva da moção de censura vir a ser aprovada, eu discordo. A iniciativa tem que ser dele, a iniciativa tem que ser do PSD e não se sai disto. para que o Só PSD vai possa esperar- continuar a dar jogo. Ele vai esperar pela censura para, portanto, ir a eleições, mas então vai ele próprio a eleições. Não. Acho que as pessoas iam pensar bem de que o PSD só está a pedir a opinião daqueles que têm a responsabilidade de tudo isto, que é o povo. E pronto, o PSD teve sempre uma boa relação com o povo, vai ter, tem algumas dificuldades internas, mas olha, pode ser que se resolvam. Se não se resolverem, olha, portanto, há de ser igual às últimas que tivemos. Agora, de certeza que é uma derrota para o Marcelo Rebelo de Sousa, mais uma derrota para todos aqueles que acreditam que é fazendo eleições que vão resolver o problema da Madeira. Não vão resolver o problema da Madeira com eleições. Portanto, isso já se percebeu portanto, só para um gajo muito burro é que não consegue perceber isto. Ricardo Vieira, qual é o pior dos cenários para o PSD, que amanhã reúne em Comissão Política e é confrontado com este emaranhado de cenários e também de convicções por um lado, desejos de outros e esta determinação de Miguel Albuquerque, que há pouco ouvimos. Eu acho que eu vejo 4 cenários possíveis. Que deixei há pouco, pensei que era esse que o Dr. Miguel Albuquerque ia fazer, que era apresentar a sua demissão antes da moção de censura, invocando que tinha perdido o apoio que tinha quando teve À boleia do programa levantamento da imunidade. e invocando que o apoio que esteve, que lhe fez passar o programa do governo e a moção de confiança na altura, portanto, perdeu-se. Se não o fizer, eu julgo que há 3 cenários. Primeiro é o Dr. Miguel Albuquerque substituir os secretários em causa e apresentar-se no Parlamento com um novo governo, com outros secretários, antecipando uma eventual decisão judicial complexa, tirando o gás àquilo que é a moção de censura do partido do Chega e, de alguma forma, refazendo um pouco o Miguel Albuquerque 2 ou 3 já,
numa nova fase que vem aí, mas assegurando a continuidade do seu mandato, porque julgo que aí a moção de censura, o próprio Chega, se calhar teria que repensar se não a retiraria. Uma terceira hipótese é a moção de censura ser aprovada. Eu acho que é o pior cenário que pode acontecer, o Dr. Miguel Albuquerque ir ao plenário, ir à Assembleia, ouvir tudo e mais alguma coisa e sair lá chumbado. É empurrado pela porta fora. Julgo que é uma solução que não é boa para o PSD, não é boa para o Dr. Miguel Albuquerque, e mesmo que isso possa amanhã ser apresentada nas eleições, é uma solução que aos olhos das pessoas ele vai tentando se agarrar ao poder a todos os custos, mesmo quando o Parlamento, em maioria, diz que ele tem que ir embora. Penso que é a pior solução. Uma quarta solução, que ainda vejo aqui como possível, é o próprio Miguel Albuquerque propor uma nova pessoa para presidente do governo. Ele, como líder do partido, junto da Comissão Política, ia sugerir um outro elemento para Podia ir ser para o governo. um dos secretários Um não dos atuais implicados. secretários, já se aponta um ou outro que estão para aí já. Sim, Jorge Carvalho é o nome que mais se fala neste momento. que mais fala. Julgo que fora destas 4 hipóteses não vejo nenhuma mais e julgo que a melhor de todas é a primeira, mas acredito que possa estar na cabeça de outras. E se Miguel Albuquerque, por exemplo, nessa reformulação que faria do governo, metesse o Chega na equação, ou seja, dando uma secretaria ao Chega? Não me admiraria. Sinceramente, não me admiraria. Esta hipótese, António Trindade, faz algum sentido? Mas Turismo. Eu julgo que não há dúvida nenhuma que estamos ainda em tempos de Halloween. É só fantasmas. Não é? E nós já vimos tanta coisa, mas esta distribuição de hipóteses que o Ricardo está a colocar, não há dúvida nenhuma, levam a uma conclusão, a uma situação só possível. Para bem do próprio Miguel Albuquerque. Se o Miguel Albuquerque tem interesse em continuar na política, se tem efetivamente perspectiva de poder continuar na política, a única possibilidade que tem agora é se demitir e provocar eleições. Porque todas as outras vão estar, mais uma vez, dependentes do Chega. Todas estas alternativas que o Ricardo coloca, sem ser admissão, é ficar na dependência do Chega. E isto é que não faz sentido nenhum em termos regionais. pois, e traz problemas à própria democracia em termos futuros. Aqui ficamos um pouco a soro, digamos assim. Cuidado. Depois não vamos pensar, não nos admiremos dos resultados depois que um partido como o Chega possa passar a ter em futuras eleições. Todas estas concessão sobre concessão tira efetivamente poder. Mas ninguém está a conceder nada, António. Ninguém está a conceder nada. É tudo especulações feitas aqui à volta desta mesa e não passam disto, porque. Miguel, a especulação é um bocadinho extremo. São cenários que estão a ser discutidos. Exatamente, Não, há coisas aqui que não são cenários. Portanto, um cenário é o Miguel Albuquerque de admissão, não é cenário. Portanto, não é. Um cenário está bem? Então há mais 20. Eu apresento outros que podem ser. Embora alguns anulem pela existência de uns, outros fiquem automaticamente anulados. Como é óbvio. Se houver um acordo de incidência parlamentar com 24 deputados, não poderá haver a opção da oposição, porque fica sem efeito. Claro. Sim, claro, mas isso é o normal da democracia. Arranjei maioria, já não. Nem é preciso esta mesa, nem estes comentadores para inventar cenários. Para inventar cenários é o cenário da maioria absoluta. Os comentadores, os senadores são intocáveis. São, entendeu? Venha o governo que vier. Em termos globais, percebemos pelas vossas opiniões que o melhor dos cenários é Miguel Albuquerque demitir-se e haver eleições. E candidatar-se.
o Miguel Sousa. Esta segunda parte, É só, a ver. é só Miguel Sousa A que ver, subscreve. mas eu estou a falar do PSD, Sim, sim, aqui sim. em causa Como? Sim. pode inventar o que Sim, quiser. sim. Isto é só para resumo da O matéria. José Para... Manuel Rodrigues também candidata-se a presidente do governo. Não, estou a dizer se candidatar, se o PS ou o CDS se candidatar, ou quando Sim. ele já na última eleição era candidato a presidente do governo, não era? Portanto, é capaz de chegar nisto Há quando se der. pessoas que não se candidatam ao presidente do governo. Ainda temos, Não, há pessoas sim, mas os líderes ainda temos candidatam-se a presidente do governo. 5 minutos. António, tudo isto, toda esta ebulição, esta continuada crise política que já, segundo as minhas contas, dura com algumas nuances há mais de um ano e meio, tem implicações nefastas na economia, na própria estabilidade emocional das pessoas, na própria sociedade. Sente isso na sua atividade, de certeza. Tem, mas isto não pode ser a justificação para manter este status quo. Atualmente eu julgo que já é demasiado tempo. Isto é um pouco como há um mal-estar que tem que acabar. E este ambiente de mal-estar exige efetivamente um remédio e medidas mais profundas e mais radicais. Porque não há garantia neste cenário político, e Miguel, lá vou estar eu a comentar aqui um cenário político, mas não há neste ambiente de maioria qualquer hipótese de uma estabilidade futura baseada nestes números. E por isso, para baralhar e voltar a dar, julgo que é importante e aproveitar, inclusivamente, até quer em termos de PSD, quer em termos de PS, eu julgo que quer em termos de CDS e, sobretudo, em ambiente dos partidos do ar do sistema, possam efetivamente passar mensagens mais claras. Por tal como tenho referido em programas anteriores, antes da discussão do mais à direita ou mais à esquerda, temos que ter em consideração quem é partido de sistema e quem é partido fora do, não é antissistema, eu diria fora do sistema. E esse é que me parece a mim particularmente importante. Numa própria redefinição, não está nada claro. O PSD é incapaz atualmente de passar uma mensagem clara, dadas todas as suas dicotomias que tem internas. O PS exatamente nos mesmos termos. Nada, é uma coisa, são bandos, rebanhos unidos, não? Não, o António ia confirmar que a tese para o PSD serve a outros partidos, A todos. claramente. Até porque o laço do poder na Madeira acho que são todos. Mas é que há partidos com mais apetência de poder do que outros. Já Não é? bem. E para a O autofagia também. O grande problema disto é que a credibilidade do próprio regime autonómico começa a ficar um pouco em causa. E haverá quem provavelmente questione se. Aliás, numa hora de discussão que nós tivemos aqui, nós nunca falámos no que é que cada um dos partidos em Lisboa pensa. Porque, pelo menos em relação ao meio, há sempre um pensamento e há sempre uma intervenção, e em relação a outros também há o Chega, claramente, e o Partido Socialista, penso que este novo líder deve dizer alguma coisa, não sei. Mas Miguel, antes de falar sobre o PS, pensemos o que é que tem sido a posição do Chega. Repara, esta cimeira dos governos da República com os governos insulares não se faz pelo aviso, pela ameaça da moção de censura do Chega. Esta é a realidade. E Portanto, nós não podemos continuar neste ambiente de total mal-estar. Mas E foi por isso isso, que medidas radicais. as pessoas votaram neste desequilíbrio E de forças. E essa Agora, posição fazer- e essa posição de cancelamento da Cimeira é uma posição do PSD barra Primeiro-Ministro Nacional. Mas Ricardo não tinha concluído, estava a falar de que a própria autonomia e a credibilidade da mesma está ameaçada. Eu acho que isso que é o que resulta. Aquilo que eu tenho ouvido aí, não é que eu tenha muito tempo a andar na rua a ouvir pessoas, mas aquilo que tenho ouvido aí é muito
é muito negativo para tudo isto. A ideia de que parece uma coisa de crianças, ora entra, ora sai, ora diz que sim, ora diz que não. As coisas estão todas por decidir, há um PRR que está aí em andamento, há um orçamento que era para ser aprovado, está tudo parado, tudo. Há pessoas sem casa. É de facto a credibilidade do regime com isto não cresce, pelo contrário. E há investidores que se dizem fartos das palhaçadas que também por vezes têm que dar cobertura, não é? O que compromete de facto todo este sistema ou não? Não, não sei o que são os investidores, os que vejo continuam bem e seguindo em frente. Ninguém abandonou os investimentos na Madeira, são praticamente investidores madeirenses, conheço poucos de fora que estejam aí, aqueles que estão, não ouço dizer que também que vão Mas há abandonar, investidores não da ouço Madeira com investimentos. mais negócio fora da Madeira neste momento do que na região. Tá bom, mas isso é porque Eu, a eu, Madeira é tão eu- pequena. A Madeira é tão pequena. A Madeira é tão pequena que um dia eles tornam-se maiores que a Madeira. Não só, é óbvio, portanto, não é mundo feito. Não, Mundo feito é não. se eles não tivessem nada na Madeira e tivessem tudo fora. Mas e começaram na Madeira, e cresceram na Madeira, Claro. tornaram-se grandes na Madeira e, entretanto, expandiram-se até dos ovos nascer a Para maior. não ficarem à mercê disto. Obviamente. Exato. Não é disto, não é disto, é dos lucros. Isto que conta aqui para um empresário e para um investimento, é se têm lucro, se vão ter lucro ou não vão ter lucro. Olha, a saber, sou o presidente do governo de briga, eu sou no PSD, andam todos à O António queria patada. dizer algo? eu diria que o repensar a Madeira pressupõe termos que abordar outras áreas que não são necessariamente a área da política. E aqui eu venho de uma feira de turismo Ora, e venho com informação suficiente sobre os problemas que se podem colocar em termos futuros da região. Nós já tivemos a oportunidade de falar muito e evidentemente que há áreas aqui que têm gerado, que podem gerar necessariamente constrangimentos próximos futuros. Mas aí estamos a falar do plano de ordenamento territorial, estamos a falar do que são os excessos, António, de determinado. campanha eleitoral já não é nenhum problema. António, são assuntos para um próximo programa, porque A campanha eleitoral. não, porque este está a chegar ao fim. Agradeço ao António Trindade que esteve desde Lanzarote connosco. Um bom regresso à Madeira quando for o caso disso. Ao Ricardo Vieira e ao Miguel Sousa por este contributo também para a democracia. Fiquem bem, bom fim de semana. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado.